A guerra das tarifas. Trump impõe barreiras contra produtos de várias partes do mundo. A Europa reage e também vai taxar importações dos Estados Unidos. Haddad promete ajuda aos produtores de aço brasileiros. Eles são o setor mais afetado no país pelas novas tarifas de Trump. Lula dá posse a Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha como ministros e anuncia nova modalidade de empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada. Alexandre de Moraes libera para julgamento a denúncia contra Bolsonaro e outros acusados por golpe de Estado. Eu sou Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que começa agora. A guerra das tarifas de Donald Trump marcou esta semana no mundo inteiro. Começaram a valer as novas taxas contra produtos importados. Faz parte da promessa de campanha de Donald Trump, uma espécie de guerra comercial voltada contra a China e também contra todos os outros países do mundo. No caso do Brasil, os produtos mais afetados devem ser o etanol e principalmente o aço brasileiro, que chega em grande quantidade ao mercado dos Estados Unidos. O aço vai ser atingido por uma tarifa de importação para entrar lá nos Estados Unidos de 25%. A mesma tarifa imposta ao aço do Canadá, do México e de outras partes do mundo. Bom, tem havido reação forte. O Canadá já reagiu, inclusive uma das províncias lá do Canadá chegou a ameaçar subir a tarifa para vender energia para os Estados Unidos, o que teria um impacto fortíssimo. Aí houve negociação, voltaram atrás, mas é uma guerra comercial estabelecida. A Europa também já anunciou que vai taxar os produtos dos Estados Unidos. Dezenas de produtos industriais que são levados dos Estados Unidos para a Europa agora serão taxados. Aço, alumínio, ferramentas, plásticos, itens de madeira. Os europeus avisaram que até o uísque dos Estados Unidos passará a ser taxado e com isso esses produtos perdem mercado na Europa. O que o Trump fez? No caso da Europa, retaliou e disse, vão taxar o uísque dos Estados Unidos, então eu vou taxar o vinho europeu em 200%. É guerra, é uma guerra na economia, é uma postura beligerante do Trump de não respeitar acordos, de romper, não existe mais Organização Mundial do Comércio para julgar e para mediar esses conflitos. Bom, o governo Lula também prometeu reagir. O ministro Fernando Haddad, da Economia, disse que vai ouvir as sugestões da siderurgia, ou seja, dos fabricantes de aço do Brasil, para enfrentar essa decisão de Trump. O que o Brasil poderia fazer? Direcionar as vendas de aço para outros países, a China, por exemplo. Então, o aço que não vai conseguir entrar mais nos Estados Unidos, porque as tarifas ficaram muito altas, e aí não é mais competitivo, esse aço pode ser vendido para a China como compensação. O Brasil vai ter que abrir novos mercados ou se voltar cada vez mais para o mercado interno. Além disso, o Brasil também pode retaliar diretamente os Estados Unidos, estabelecer também, como fez a Europa, taxações para alguns produtos que vêm dos Estados Unidos para cá. Tem que tomar cuidado com isso, porque depois acaba afetando também o mercado aqui dentro do Brasil, né? Se você sobe a taxa, sobe o preço e isso impacta na inflação. Por isso que o Brasil tem adotado um tom cauteloso e evitado um confronto aberto, né? Vamos taxar isso, aquilo, tudo sendo feito com muito cuidado. A exceção foi a fala do presidente Lula durante visita a Minas Gerais nesta semana que passou. Ele exigiu respeito de Donald Trump. Por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá. Porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. Bom, além desta viagem a Minas Gerais, em que o presidente Lula foi conhecer as instalações de um grupo automobilístico importante, né? Fez investimentos de 30 bilhões de reais, gerando 1.500 empregos. Lula conheceu ali essas instalações da fábrica. E esta semana também fez um anúncio importante na área da economia, do consumo, né? Facilitando a concessão de empréstimo
para trabalhadores e trabalhadoras. O Lula anunciou uma nova modalidade de empréstimo consignado. Você sabe o que é? É aquele empréstimo que já vem descontado direto quando você recebe o salário. Isso é muito usado para funcionário público, para aposentado, porque para o banco é ótimo. Ele tem a garantia de que ele vai receber. O sujeito pega R$ 5.000 emprestado e vai pagando, descontando um pedacinho a cada mês. Não tem erro para o banco. Então a taxa de juros é menor. Agora vai valer para o setor privado. Como? Com o fundo de garantia. Quem tem carteira assinada tem fundo de garantia. Uma parte do fundo de garantia vai ser usada como garantia do pagamento do empréstimo. Aí o trabalhador pode conseguir taxas mais baixas. O aplicativo pelo qual as pessoas vão poder comparar, porque todos os bancos teoricamente vão oferecer esse empréstimo. Esse aplicativo pela internet deve estar disponível a partir do dia 21 de março. É um anúncio importante, deve demorar um pouco para surtir efeito, mas é mais uma tentativa do Lula de dialogar com a sua base, de oferecer coisas novas nesse terceiro mandato. Muita gente dizendo, falta uma marca, falta um anúncio de peso, que as pessoas sintam que alguma coisa mudou na vida delas para o bem. Porque para o lado ruim, também não faltaram notícias esta semana. Olha, inflação de fevereiro foi divulgada esta semana. 1,3% só no mês de fevereiro. É a maior inflação para fevereiro desde 2003, em mais de 20 anos. O que puxou a inflação em fevereiro? Energia elétrica, com aumento de 16,8%, e os ovos, todo mundo está vendo, né, no mercado e tal, os ovos subiram 15,39% em fevereiro. E café. Também todo mundo está percebendo, café moído, o café que o brasileiro usa para o seu café da manhã, né? Café que a gente usa para o café coado, né? Aqui o coador do nosso cafezinho, 10,77% de aumento só em fevereiro. Olha, isso é que tem puxado principalmente a popularidade do Lula para baixo. E todas as previsões de economistas, inclusive de gente do governo, é que a inflação dos alimentos só deve ceder no fim do primeiro semestre. Até lá, o Lula vai ter que segurar o tranco, anunciando outras medidas e tentando se segurar politicamente, porque daí os partidos de centro, de direita, que estão no governo, começam a falar, será que eu fico com o Lula? Popularidade caindo, inflação subindo, vou pular para o outro lado. Então é um momento bastante delicado para o governo. O Lula deu posse esta semana para tentar enfrentar esta conjuntura difícil a 2 novos ministros, né? Já estavam anunciados, mas tomaram posse. Alexandre Padilha, na saúde, para tentar dar mais visibilidade aos projetos na área de saúde, e Gleisi Hoffmann nas relações institucionais, quer dizer, na articulação política com o Congresso. É o principal papel da Gleisi. Isso sinaliza que o Lula não vai entregar tudo para o Centrão. Muita gente achava, ele vai entregar para o Centrão para conseguir aliviar um pouco a pressão. O que o Lula está mostrando é o seguinte, olha, o Centrão, uma parte dele, a direita, ameaça ir embora, vai, se quiser vai. Eu vou me entrincheirar aqui com os meus mais próximos, fazer entregas, recuperar a popularidade, e quem tiver contra o governo vai fazer uma aposta. Ele quer dizer, é uma aposta que vocês vão perder no ano que vem. Né? O Lula também está fortalecendo novas lideranças como Padilha, Gleisi, estão falando até no Boulos, que também poderia virar ministro, lideranças que no futuro podem ir para os embates eleitorais. Então ele está dando força para lideranças que podem se consolidar no PT, na esquerda, no setor aí mais progressista. Essas são as notícias vinculadas ao governo Lula. A semana também foi fortemente marcada pela decisão de Alexandre de Moraes, que após ouvir as defesas dos acusados e a Procuradoria da República, liberou para julgamento o caso do golpe de Estado, né? Isso vai ser julgado na primeira turma do Supremo no dia 25 de março. Se os 5 ministros da primeira turma decidirem, ok, a denúncia prossegue, aí vão virar réus no dia 25 de março. Bolsonaro e o núcleo duro do golpismo, incluindo os generais Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio, Almirante Garnier, Anderson Torres, Alexandre Ramagem e também o ajudante de ordens Mauro Cid. Então já temos data, a partir de 25 de março devem virar réus e até o fim do ano devem ser julgados. Com a expectativa de que Bolsonaro vire réu, cresce a disputa na direita para ver quem é que vai então ficar com esse lugar do candidato do bolsonarismo. Por enquanto o Bolsonaro não arreda pé. Ele diz, eu vou até o fim. Já está inelegível,
vai virar réu, mas diz que será candidato, vai insistir. E que se ele não for, vai colocar alguém da família dele para assumir a candidatura, porque ele não confia nos outros. Isso embola o jogo. O Tarcísio, né, teve até capa de revista com o nome dele na semana passada, é o nome preferido do mercado, dos empresários, da direita, mas o Bolsonaro, por enquanto, diz não, Tarcísio eu não quero, Tarcísio fica para governador de São Paulo. Eu vou insistir, se não for eu, vai alguém da minha família. É a situação na direita, isso também dá algum alívio para o Lula, porque o campo da direita está bastante desarrumado para a eleição de 2026. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o governo de Javier Milei, de extrema-direita, na Argentina. Ele reprimiu duramente uma manifestação de aposentados em Buenos Aires. Na verdade, toda quarta-feira, os aposentados, jubilados, né, como eles dizem lá na Argentina, se manifestam para pedir a recuperação do valor das aposentadorias que estão sendo destruídas no governo do Milei. O Milei diz que não pode gastar, é neoliberal, não quer gastar e está matando de fome os velhos na Argentina. Só que esta quarta-feira, além dos aposentados, foram para a rua também as torcidas organizadas dos times tradicionais lá da Argentina, Boca, Racing e outros, para apoiar os aposentados. E aí a polícia resolveu reprimir duramente. Um fotógrafo que estava trabalhando foi atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo na testa. Está entre a vida e a morte, no hospital de Buenos Aires. Uma senhora de 89 anos foi empurrada pela polícia, tem imagens também, caiu, bateu a cabeça, um horror. E o que disse o governo de Milei não pediu desculpa não, diz que é assim mesmo. E o discurso do Milei é de que manifestação não pode acontecer, que isso é coisa de comunista. A ministra dele, Patrícia Bullrich, é muito dura, excessivamente, né? Faz um discurso de repressão. A Argentina se aproxima de um clima de ditadura, né? Mas há sinais muito ruins para o próprio Milei. Ele já estava desgastado por conta daquele escândalo das bitcoins, vocês lembram? Ele anunciou, fez propaganda de um esquema que depois se mostrou uma fraude. E ele levou milhares de argentinos a gastar dinheiro com isso. Tem pedido de investigação criminal contra ele e também de CPI no Congresso da Argentina. Já estava desgastado. Aí vem esta repressão. A vice-presidenta, Villarruel, já disse que não aceita isso, que acha que foi um exagero, que a polícia não podia ter feito isso e está tentando se diferenciar do Milei, porque está vendo, se o Milei cair, pode sobrar para ela o poder. Então é um sinal de que mesmo na direita argentina já há divisão e tem gente que acha que o Milei não termina o mandato se seguir nesta linha lá na Argentina, o que mostra que os governos de extrema-direita, Milei, Trump, né, são terríveis, mas tem sim muita oposição e muita resistência contra eles. Javier Milei, mais uma vez, na panela de pressão. Na nossa sopa de letras desta semana, a indicação é esse livro aqui, ó, O Retrato, de Érico Veríssimo, que faz parte da trilogia O Tempo e o Vento. É uma trilogia, uma obra monumental escrita pelo autor gaúcho e que conta, né, a história do Rio Grande do Sul, percorre a história do Rio Grande do Sul e do Brasil desde o período colonial para contar também a história da família Terra Cambará. É claro, é ficção. Então, conta durante alguns séculos, né, algumas gerações, o destino desta família. Começa lá no período colonial e avança até o século XX. Então, são vários e vários volumes. Esse aqui é um dos volumes, chamado O Retrato. Neste volume, o personagem central é Rodrigo Cambará, né? Um personagem muito interessante, sedutor, cheio de energia e há todo o pano de fundo histórico e político, porque ele acaba se envolvendo com o trabalhismo, com o varguismo, sai do Rio Grande do Sul, vai para o Rio de Janeiro, mas a política é só o pano de fundo. O mais interessante realmente é a construção dos personagens e a gente mergulha, é como se a gente estivesse no Rio Grande do Sul, no interior, não é Porto Alegre, é o interior, aquela vida do gaúcho, aquela vida de muita disputa política, né? Mas também os dramas humanos, né? Os conflitos humanos, pessoais de Rodrigo Cambará e de vários outros personagens.
Eu deixo a dica aqui, é o livro que quando você acaba de ler, já dá vontade de ler o próximo tomo, o próximo volume e o outro e o outro. Então é uma maneira de retomar uma obra magistral do século XX da literatura brasileira, faz parte de O Tempo e o Vento. Eu acabei de ler O Retrato de Érico Veríssimo.